Então, boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a quem está nos assistindo agora, no período da tarde. Nós retomamos o evento Fisioterapia enquanto Ciência, para a comemoração do Dia do Fisioterapeuta da Faculdade Sojipa. Nesse período, então, nós teremos duas mesas. A primeira, Recursos Terapêuticos na Reabilitação, e a segunda, Saúde da Mulher. Então, eu gostaria de convidar o professor Dr. Emanuel Rocha para mediar a primeira mesa. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui, dando continuidade ao nosso evento, o Dia do Fisioterapeuta. Vamos dar início, então, à mesa intitulada Recursos Terapêuticos na Reabilitação. Então, uma mesa importante, né, que a gente criou aí para trazer algumas abordagens enquanto recursos terapêuticos utilizados na reabilitação. Para isso, eu vou chamar aqui para compor essa mesa a professora Júlia Favão. A professora Júlia Favão, ela é graduada em Fisioterapia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Ela tem aprimoramento profissional em Fisioterapia aplicada à Ortopedia e Traumatologia no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, na USP. E ela é doutoranda atualmente do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional do Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. As pesquisas delas, elas são relacionadas à articulação do ombro, né, principalmente dor crônica, neurociência da dor, biomecânica, disfunção musculoesquelética, reabilitação, ortopedia, traumatologia, esporte e atletas overhead. Então, muito obrigado, professora Júlia, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Ótimo. Também vou chamar aqui o professor Julian Muniz Medeiros. O professor Julian graduado em Fisioterapia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado e atualmente fazendo doutorado em Ciências da Reabilitação na UFSPA, né, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Faz parte do grupo de pesquisa em Ciência do Esporte e Exercício e desenvolve pesquisa na linha de investigação em prevenção e reabilitação de lesões de membros inferiores. Juliano, obrigadão aí pela disponibilidade. Eu te agradeço, Manuel. Prazer. E para completar o time aí dessa nossa mesa da tarde, a professora Patrícia Freitas de Santos. A professora Patrícia é graduada em Fisioterapia pela Universidade Luterana do Brasil, tem especialização em Biomecânica pela PUC do Rio Grande do Sul, tem mestrado em Ciências do Movimento Humano pela URGS e atualmente ela trabalha como fisioterapeuta do Centro de Fisioterapia FISIC. Patrícia, muito obrigado pela presença. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, para darmos início já à nossa mesa, a gente vai ter o seguinte formato, tá, pessoal? A gente vai chamar a primeira palestrante, que vai ser a Júlia. A Júlia faz a apresentação dela e vocês já podem ficar enviando suas perguntas nos comentários aí no YouTube. Nós vamos separando aqui e no final das 3 palestras a gente vai abrir para uma grande discussão respondendo todas as perguntas, tá bom? Então, vamos lá então pela palestra da professora Júlia sobre tratamento fisioterapêutico nas lesões do complexo do ombro. Júlia, está contigo a palavra. Muito obrigada, Emanuel. Obrigada, comissão organizadora, pelo convite. É um prazer estar palestrando nesse dia tão especial para todos nós. Então, nós estamos na mesa de recursos terapêuticos na reabilitação. Meu nome é Júlia Faião e eu vou falar um pouquinho sobre os recursos que a gente tem para o tratamento da articulação do ombro. Eu faço parte do grupo do ombro da fisioterapia lá da USP Ribeirão, que tem como líder a professora Ana Maria Siriani, e eu estou aqui representando todo esse grupão aí de pós-graduandos, de alunos de iniciação científica. É um prazer muito grande e uma responsabilidade também. Bom, a gente tem como parte prática, assim, do nosso grupo, esses atendimentos no ambulatório de reabilitação do complexo do ombro, que fica numa unidade secundária de atenção à saúde, onde os pacientes chegam através de guias da Secretaria Municipal de Ribeirão Preto, e é onde a gente faz essa parte prática da nossa atuação, né? Então, é muito legal a gente discutir a teoria, o que tem de evidência, e chegar lá nesse ambulatório e tentar aplicar
tudo que a gente vê. E a gente sabe que é muito difícil, assim, que é complicado. Quando a gente vai para a prática, é um outro olhar, né? A gente tenta utilizar o que está na literatura, mas algumas coisas não funcionam, outras funcionam. E é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês e a gente discutir ao longo dessa aula. Bom, como recursos terapêuticos para o tratamento do complexo do ombro, a gente tem como carro-chefe os exercícios, tá? Então, exercícios de mobilidade para aumento de amplitude de movimento, exercícios de fortalecimento e exercícios de controle motor ou neuromuscular, né? Tem uma certa divergência aí em relação à definição, mas são os exercícios que exigem sinergia de todos os músculos, sinergia de todas as articulações, porque o ombro não é uma articulação sozinha, né? Tem a escápula torácica, tem a glenomeral, tem a esternoclavicular, a acromioclavicular. Então, essa sinergia, tudo, a gente usa a denominação de exercícios de controle motor ou neuromuscular. Os exercícios, eles são, então, o nosso carro-chefe, eles são os principais. Mesmo que a gente utilize outros recursos, a gente tem que colocar os exercícios, porque o que tem de evidência é que são os exercícios os grandes responsáveis por diminuir dor e melhorar a função em pacientes com problemas no ombro, tá? Como um segundo recurso, aí a gente tem a cartilha de exercícios ou o incentivo a fazer exercícios domiciliares, que também é super importante, tornando o paciente mais ativo em relação ao tratamento dele, menos passivo, menos dominante, menos precisando muito da gente, sabe? Então, a cartilha de exercícios, esse incentivo de fazer exercícios domiciliares é um recurso muito importante que a gente usa bastante no ambulatório e eu queria trazer para vocês isso. Tem dois novos recursos que o pessoal tem falado bastante, a gente tem utilizado no ambulatório também, que é a educação em neurociência da dor, e quando a gente fala educação, não é só informação, não é só você jogar, vomitar informação para o paciente, mas é você tentar educar ele ao longo do tratamento, e também não vai ser em uma aula de PowerPoint que a gente vai mudar a cabeça do paciente, né? Em relação ao tratamento todo que ele tiver com a gente tentar ir entendendo um pouco dos medos, das crenças desse paciente, do que ele entende sobre a dor, da condição dele, e tentar educar ele qual que seria a melhor forma. Isso ajuda muito no tratamento. E a exposição gradativa ou atividade gradual também, que é um recurso que a gente tem utilizado bastante, principalmente para pacientes crônicos, para a gente inserir os exercícios aos poucos para esse paciente, tá? E tem dois recursos que são mais polêmicos na literatura, que seria a terapia manual, muito interessante, mas isolada ela não ajuda, né? Então, a gente utiliza a terapia manual sempre aliada aos exercícios, e como uma forma inicial de abordar o paciente. E os recursos eletro, termo, fototerapêuticos não têm evidência na literatura. A gente orienta o gelo para quando tem dor ou pós-exercício, mas laser, ultrassom, onda extracorpórea, tudo isso ainda não tem evidência na literatura e a gente acaba não fazendo uso no ambulatório, tá? Bom, eu vou trazer para vocês a nossa ficha de avaliação, alguns pontos da ficha que eu acho interessantes e que auxiliam muito na tomada de decisão nossa no ambulatório. E aí eu vou trazer alguns pontos para a gente ir pensando e discutindo qual seria os recursos que eu acabei de falar que seriam melhores para aquela situação, tá? Então, em relação à anamnese, coloquei alguns pontos que são importantes. É importante pegar a idade, o sexo e pegar o peso corporal do paciente, tá? Importante saber qual que é o lado da dor e qual que é o dominante dele, né? Que aí a gente vai ter a ideia da questão da incapacidade, o quanto que essa dor no ombro está incapacitando esse paciente, ou esse problema no ombro. O tempo de dor é super importante, né? A gente tem diferentes condutas quando a gente tem uma dor aguda e quando a gente tem uma dor crônica. E uma dor crônica, a gente pode falar que tem aqueles pacientes que são uma dor super crônica, né? Que já está com a gente assim, já está com essa dor há muito tempo, já está fazendo já passou por vários procedimentos, por vários profissionais e não melhora. Então é interessante a gente colher essa informação.
A expectativa de melhora, tem um artigo que fala, quando ele joga lá na avaliação que ele tem uma expectativa de melhora alta em relação ao tratamento, essa expectativa de melhora, geralmente, a gente pega numa escala de 0 a 10. 0 é que não vai melhorar com a fisioterapia e 10 é que vai melhorar bastante com a fisioterapia. E aí ele dá uma notinha em relação a isso. E aí, geralmente, se fala que é 0, que já passei por outros fisioterapeutas, não melhorou, a possibilidade de você não conseguir melhorar esse paciente é alta. Então, é importante pegar a expectativa do paciente, a expectativa de melhora do paciente lá no início do tratamento. A procura por profissionais, também tem essa ideia, aqueles pacientes que procuram muito por profissional dentro de um período de 1 ano, você já tem uma ideia de como vai ser essa pessoa e como deve ser o tratamento dela. Medicações, tem gente que faz o abuso de medicações e isso também interfere no tratamento. O nível de atividade física é muito importante, né? Se a gente está trabalhando com um paciente sedentário, eu sei que a gente não é nutricionista, que a gente não é educador físico, né? Mas a gente percebe que ele tem um nível de atividade baixa. Por ser profissional da saúde, a gente deve orientar que ele faça alguma atividade, até pensando numa alta. Então, ele está ali no processo de reabilitação, ele está ali por causa do ombro, mas ele precisa mudar alguns hábitos para que ele não retorne para a gente, né? Então, o nível de atividade física é super importante a gente escolher, e se ele não tem um nível de atividade alto, não faz nada, a gente tem ao longo do tratamento de tentar convencer ou tentar mostrar os benefícios de se fazer uma atividade física, tá? Os hábitos também, a questão da tabagismo é muito importante, né? Para a condição do tendão, a pessoa que fuma tem uma condição de tendão pior, né? Pegar o histórico de fratura, de luxação, né? Não só do ombro, mas de todo o membro superior e coluna. E hoje em dia a gente fala até de outras estruturas, porque está relacionada à cadeia, né? A transmissão de força. Então a gente tem que colher essa informação. A irradiação, né? Se está irradiando, se não está irradiando, que a gente vai pensar em alguns componentes aí que a gente deve trabalhar, se a gente deve trabalhar esse nevo, por exemplo, né? Se a gente tem que trabalhar a cervical ou não. A ocupação também é outro aspecto muito importante de se colher, né? Porque a gente sabe que trabalhos acima de 90 graus do ombro, acima do ombro, ele tende a ter dores e mesmo depois de um processo de reabilitação, se ele continuar com esse trabalho, também tem a ideia de que isso vai recorrer, essa dor, né? E também tem a questão trabalhista, né? A gente já teve no ambulatório pessoas que estavam recebendo INSS, recebendo por estar com essa dor, e aí eles não tinham vontade de melhorar, porque senão ia perder o benefício. Então, colher essa informação também é importante, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a gente fez de tudo, ele está fazendo de tudo, mas ele fala que não está melhorando, né? E talvez seja por esse quesito do afastamento, tá? E de receber o benefício. E as doenças sistêmicas, né? Por exemplo, a hipertensão arterial. Quando a gente faz exercício com carga no membro superior, a tendência é aumentar a pressão arterial. Então, a gente precisa saber como que é a pressão dessa pessoa e, às vezes, até fazer o monitoramento, quando essa pressão é muito alta, quando não está controlada por medicação, né? O diabetes também é uma doença super importante, porque ela dá uma ideia, a gente sabe que tem capsulites adesivas causadas pela diabetes. Então, a gente vê, às vezes, um ombro que não está melhorando, que a gente está fazendo de tudo, e aí a gente percebe que ele tem diabetes, talvez ele esteja num processo de capsulite adesiva e a gente não precise realmente, naquele momento, ganhar amplitude de movimento, a gente precisa só manter. Então, já dá uma ideia colhendo essa informação, tá bom? Então, são algumas coisinhas que a gente tem que ficar de olho ali na anamnese, tá? Em relação à dor, geralmente a gente investiga a dor pela escala numérica de dor, tá? De 0 a 10, aí ele vai falar se ele tá sem dor, se ele tá com dor, e nesses momentos, repouso, à noite e nas atividades, tá? E também a gente gosta de pegar o padrão dessa dor, se é constante, se é intermitente, se é transitória, tá? Outra coisa legal de se colher é o mapa de dor, não sei se vocês conhecem, mas a gente pede que o próprio paciente preencha esse mapa de dor e ele vai preencher todas as partes que ele tem dor, e não só o ombro, a gente fala para ele preencher todas as partes que ele tem dor. E ali a gente já vai ter uma ideia de como que está o processamento de dor desse paciente, né? Então, a gente tem, às vezes, aquele paciente que pinta quase o bonequinho inteiro.
E aí a gente já vai ter uma ideia que o tratamento dele vai ser diferente de uma pessoa que pinta só a região do ombro bem localizada, tá? Então, muito importante estar investigando também essas informações. Em relação à funcionalidade, a gente tem um questionário que ele investiga a funcionalidade, né, a incapacidade para determinadas atividades e a dor, que é específico para o ombro, tá? Que é esse questionário, não sei se vocês conhecem, chama SPAD, Shoulder Pain Disability Index, e ele foi traduzido e as propriedades psicométricas testadas pela nossa técnica em laboratório do nosso grupo, tá? E aí ele tem questões muito interessantes, né? Que já dá uma ideia, por exemplo, para pesquisa, a gente pegaria a pontuação final dele e daria uma ideia de como que tá. Mas, para quem está atendendo, é muito legal cada pergunta, né? Então, a hora que eu faço a pergunta, senhor, você tem dificuldade de lavar seu cabelo com o braço afetado? O senhor tem dificuldade de vestir uma camisa ou blusa pela cabeça? Então, a gente já vai tendo a ideia das atividades que essa pessoa tem dificuldade. E aí a gente já vai pensando no nosso tratamento, né? Que provavelmente lá no final a gente vai ter que falar, e o senhor, você não vestia camisa ou blusa pela cabeça, ou tinha muita dificuldade, hoje o senhor consegue? Aí ele fala, eu tô conseguindo. E aí é uma forma da gente ver se tá melhorando e também do próprio paciente, de mostrar pro paciente, tá vendo? O senhor não vestia a calça, ou tinha muita dificuldade de vestir a calça, agora você tá vestindo bem, né? Então, é um questionário muito importante, muito legal. A gente trabalha muito com ele porque ele é específico da articulação do ombro, mas também existe o DASH, tá? Tem o questionário DASH, que ele trabalha com essa questão de incapacidade, né? Mas é de todo o membro superior. Então, pode ser para ombro, pode ser para cotovelo, pode ser para mão, pode ser para dedos, né? Então, a gente pode ser utilizado também é uma forma da gente ver como que tá para o paciente fazer determinadas atividades, mas o SPAD, ele é mais interessante para o ombro, tá? Ele também investiga a questão da dor em determinadas atividades. Em relação à ADM, a amplitude de movimento, né? A gente sempre vê ativa e passiva, né? Então, se ele tem uma limitação ativa, a gente vai... pode ser por causa de dor, como pode ser por fraqueza muscular. Ele tem uma limitação passiva também, eu não estou conseguindo levantar o ombro do meu paciente. Aí tem outras estruturas ali que podem estar comprometidas, tudo bem? Então, como que a gente faz amplitude de movimento? A gente tem o goniômetro universal, que é o que a gente usa no nosso ambulatório. Quando a gente vai para pesquisa, a gente usa o inclinômetro, né? E hoje em dia tem os smartphones, né? Até ontem eu fui perguntar para o pessoal qual que eles estão utilizando, né? Tem alguns aí, alguns aplicativos que medem, mas eu nunca utilizei, também não sei qual que é. Tem alguns trabalhos mostrando a confiabilidade e tudo mais desses aplicativos. Mas a gente usa o goniômetro universal e vê esses movimentos, flexão, extensão, abdução, adução. Tem como ver a elevação no plano escapular, que aí não é nem a flexão, nem a abdução, aquela elevação em V, né? Tem a rotação externa, interna ou medial e lateral, que pode ser medida a 0 graus de abdução, 45, 90, tudo a gente vai tendo uma ideia de como está o movimento do paciente. Também tem a abdução e adução horizontal, né? E um que eu gosto muito, que é esses testes de alcance. Eu utilizo até ao longo do meu tratamento. Então, toda vez que o paciente chega, eu peço para ele, vamos pôr a mão no ombro, mão na nuca e mão na escápula oposta. E aí a gente tem uma ideia do que tem que ser trabalhado ainda. Então, eu tenho utilizado muito esse teste de alcance de Apley para guiar o meu tratamento e até ali no dia a dia, para mim ver o que eu preciso ainda melhorar, tá? E aí, pensando em possibilidades de tratamento, quando a gente tem uma limitação ativa, a gente pensa lá nos exercícios de mobilidade e exercícios de fortalecimento muscular. E quando a gente tem uma limitação passiva, a gente pensa ali na terapia manual. Então, por isso que eu utilizo da terapia manual, principalmente quando tem essa limitação passiva, mas sempre depois que eu faço algum procedimento, eu falo para ele fazer o exercício para a gente ver como que ficou, para manter, né? E aí tem dado certo, tá? Pensando, então, nesses três pontos da avaliação que eu falei, investigar a dor,
investigar a incapacidade e investigar a amplitude de movimento, a gente pode dividir o paciente em níveis de irritabilidade da dor. E assim, a gente vai saber a intensidade que a gente vai colocar o paciente para fazer os exercícios, tá? Então, nível de irritabilidade alto, geralmente uma escala numérica de dor maior que 7, moderado entre 4 e 6 e baixo, pontuando abaixo de 3. Alto, dor constante em repouso, à noite, ao movimento. Moderado, uma dor intermitente, vai e volta. E o baixo, sem dor ou aquela dor transitória. Parece, depois passa, às vezes é só o movimento. Em relação à incapacidade alta, SPAD maior que 60 pontos. Moderado, SPAD entre 30 e 60. Baixo, SPAD menor que 30, certo? Dor antes do fim da DM, então ele teria mais ADM ali e ele não consegue porque tem dor. Já o moderado é uma dor no final, depois o baixo é uma dor mínima no final. E a questão da amplitude que eu falei, né? Geralmente quem tem esse nível de irritabilidade de dor alto, ativa está menor que a passiva, e para o moderado e para o baixo, ativa é igual a passiva, tá? O que é importante isso aqui? Só para a gente saber a intensidade de execução dos nossos exercícios, né? Então, provavelmente, um paciente que está lá no alto, a gente vai trabalhar muito educação em dor, atividades graduais, exercícios de mobilidade, geralmente sem a gravidade, depois a gente vai colocando a gravidade, com auxílio, sem auxílio, né? Dessa forma. E o baixo, a gente pode inserir já exercícios de fortalecimento e já pode estar orientando alguma cartilha para ele estar fazendo em casa e já desmamando esse paciente. Às vezes não é aquele paciente que vai precisar ficar 10 sessões com você, 3 meses com você. Às vezes é aquele paciente que está precisando só de uma orientação e às vezes ele consegue dar continuidade em casa. Tudo bem? E o moderado, talvez ali, trabalhar os exercícios de controle motor, neuromusculares. Em relação à força, né? Padrão ouro, dados quantitativos seria o isocinético, né, que a gente usa para pesquisa, e o dinamômetro isométrico, né, que a gente usa, às vezes tem pessoal que tem na prática clínica, mas no caso no ambulatório a gente usa as provas de função lá que a gente aprende no Kendo, aprende na faculdade, né, e a gente vai avaliar todos aqueles movimentos que a gente viu lá na amplitude de movimento. Então, flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna, rotação externa, em diferentes angulações, é importante ver, né? E aqui entra a ideia da gente também avaliar bíceps braquial e os exercícios que estabilizam a escápula. Então, por exemplo, o serrátil anterior, o trapézio inferior, o trapézio médio e o trapézio superior, tá? Pegando essa linha das musculaturas escapulares, né, dos músculos estabilizadores da escápula, tem um componente da avaliação. E aí a gente vai trabalhar essa questão dos exercícios de controle motor e neuromusculares. Mas pegando essa ideia da musculatura escapular, a gente tem uma avaliação que é a avaliação da discinese, né, que também é muito polêmica na literatura, mas no ambulatório a gente faz. E a gente tem feito de forma dinâmica, então não é em repouso, a gente tem que ver esse paciente mexendo o braço. Geralmente, se ele puder, a gente coloca um peso para a musculatura cansar e a gente conseguir deixar mais evidente a alteração. E a gente tenta avaliar tanto a projeção de algumas estruturas, como o ritmo, como que ele está fazendo esse exercício, o trapézio superior dele está puxando, a escápula está rodando mais rápido que o braço. Então, observar o ritmo é muito importante e isso que eu uso no tratamento. E eu também gosto de utilizar esses dois testes, o teste de assistência escapular, que é a gente posicionar a escápula em inclinação posterior e ajudar na rotação superior dela ao longo do movimento. E aí, se o paciente fala que ficou mais fácil, que ficou melhor, eu uso isso como tratamento, como uma forma de tratamento. Eu dou essa assistência e ele vai levantando o braço, e assim ele vai aprendendo a movimentar o braço junto com a escápula, porque isso está alterado, né? Esse ritmo escapular está alterado, então eu acabo utilizando no tratamento dessa forma, tá? Claro que não precisa ser minucioso, saiu o ângulo inferior, não. Tem alguma alteração, vamos trabalhar ela no tratamento. Se não tem por que a gente usar no tratamento, né? Por que a gente vai fazer um exercício de escápula se a escápula está rodando bonitinha, né? Talvez ele precise de outras coisas. E tem esse outro teste, que é naquela posição do teste de lata vazia,
né? Que a gente faz lá uma pressão e a pessoa relata dor e relata perda de força, e quando a gente posiciona a escápula bonitinho, isso melhora. Então, são 2 testes que a gente utiliza, e se eu vejo alteração, eu trabalho na hora da reabilitação, tá? E, principalmente, a gente vai trabalhar exercícios de controle motor e neuromusculares, que é essa sinergia entre as articulações do complexo do ombro. Em relação a testes, eu trouxe os testes de instabilidade, que a gente não falando muito da instabilidade, mas quando a gente tem instabilidade, a gente faz os testes ali para saber se é uma instabilidade posterior ou se é uma instabilidade anterior, que é mais comum a anterior, né? E faz o trabalho também, eles mostram que exercícios de controle motor, neuromusculares, são melhores do que só os exercícios de fortalecimento para esses casos de instabilidade. E também eu utilizo alguns testes para saber se eu trabalho a questão da cervical, a questão do cotovelo, porque pessoas, elas podem ter associados algumas outras coisas ali, de cervical, de punho, de mão. Então, 3 testes que eu gosto de fazer. O Fallen, né? E aí, se dá positivo, eu vou atrás de mais testes de síndrome do túnel do carpo para mim agregar no tratamento, porque às vezes a gente melhora o ombro e ali o punho continua formigando à noite, né? E aí acaba que o nosso tratamento não foi bem feito. O Sperling, né? Que aí a gente vê essa associação com a cervical, o ombro ele tem uma associação com a cervical muito forte, né? E aí, geralmente, quando dá positivo, eu dou uma ênfase no tratamento à cervical, e o teste de Cosen, que é para epicondilite lateral, tá? Então, eu gosto de trazer esses 3 testes que eu acho interessante, de que se tiver alguma coisinha ali, eu tento agregar no tratamento, tá bom? E alguns questionários, né? Hoje a gente tem falado muito mais, principalmente os pacientes crônicos, pacientes com muito tempo de dor, a gente precisa investigar um pouquinho mais, né? E aí a gente não pode ficar só no biológico, a gente tem que trazer os aspectos psicossociais. E aí eu trago alguns questionários que a gente utiliza. Esses 2 primeiros é a questão de, se a gente estiver trabalhando com atleta, tem esse questionário do atleta, para ver dor e incapacidade em atleta. Por exemplo, o SPAD não daria certo para o atleta. A gente usaria esse questionário, é um pouquinho melhor do que o SPAD para estar avaliando um atleta, né? Um atleta não vai ter dificuldade ali de vestir uma camiseta, mas ele vai ter uma dificuldade de fazer o gesto esportivo dele. Então, talvez um questionário mais específico seja melhor, tá? E o índice de relacionado ao pescoço. Se eu vi lá que o Sperling deu positivo, que ela tem umas queixas de cervical, eu trago o questionário de cervical, tá? Os demais questionários que eu vou trazer aqui é essa questão da investigação dos aspectos psicossociais. Então, a escala de afetos positivos e negativos. Então, se a pessoa tem mais afetos, tem mais coisas ligadas ao negativo do que à questão positiva. O questionário de sensibilização central, que a gente vê se essa dor dele é nociceptiva ou mais nociplástica. Então, é um questionário que traz perguntas até de constipação, de diarreia, de dor orofacial, né, de fadiga, para a gente ter essa ideia de que se a dor o processamento nociceptivo dele está alterado, né, e está com essa questão mais nociplástica, que aí o tratamento é totalmente diferente de uma pessoa que não tem essas questões envolvidas, tá? A escala tampa para cinesiofobia, que é um questionário que vê a questão do movimento, do medo de fazer o movimento. Pensamentos catastróficos sobre a dor, então quanto que a dor está atrapalhando o dia a dia dessa pessoa, o quanto que a dor virou protagonista para essa pessoa, né? Também é importante para guiar nosso tratamento. A escala hospitalar de ansiedade e depressão, então para ver esses quesitos de ansiedade e depressão. E o questionário de autoeficácia. A autoeficácia, assim como a expectativa em relação à melhora do paciente, se o paciente tem uma baixa autoeficácia, o prognóstico dele é ruim também, tá? Então, são questões que às vezes a gente fala assim, a gente não é psicólogo, né? Mas são questões que a gente tem que avaliar, porque o tratamento de uma pessoa que tem medo de movimento, que tem já um componente nociplástico em relação à dor, ela vai ser diferente de uma pessoa que não tem. Então, para diferenciar os diferentes perfis e a gente conseguir trabalhar. Claro que se a gente diagnosticar uma coisa muito além do que está no do nosso âmbito, né, do que a gente pode trabalhar com o paciente, aí sim a gente tem que investigar melhor e talvez orientar essa questão da equipe multi, de ir atrás de um psicólogo, né, mas com todo o jeitinho.
Então, vai guiar aí para a ideia, se ele tem, por exemplo, uma alta eficácia, a gente pode já dar cartilha no primeiro dia de atendimento. Já se ele tem uma baixa, é melhor ir trabalhando, conversando com ele para depois colocar. A questão da educação e dor também, então a gente já vai pensando, já através desses questionários a gente já vai vendo pontos que a gente pode trabalhar com o paciente na educação em dor. A questão da atividade gradual, né? Eu acho que é isso. Eu acho que esses pontos são os principais. Assim, para fechar, eu acho que para a gente ter um tratamento ou para a gente ter um recurso, a gente usar um recurso terapêutico ideal, a gente precisa ter uma boa avaliação. Então, por isso que eu trouxe alguns pontos da nossa ficha de avaliação para a gente ter um melhor tratamento, tá? Eu deixo aqui, ó, para quem não se inscreveu, pode mostrar, Emanuel? Só a ideia de se inscrever no nosso YouTube, no grupo do Ombro, tá? Que tem, não sei se você acompanha, Emanuel, mas tem várias coisas interessantes que a professora deixa lá. Tem o Instagram da professora, que ela é super engajada no Instagram, faz vários conteúdos interessantes. E muito do que eu falei aqui está nesse livro de fisioterapia traumato-ortopédica da Brafito, tá? Então, para quem quiser se inteirar mais, ele está disponível para ser comprado lá no site da Brafito, tá bom? Obrigada, viu? Obrigado, professora Júlia. Sensacional a sua aula. Muito obrigado. A gente já vai... a gente tem algumas perguntas aqui, mas a gente vai deixar para o final, né, como combinado. E então eu vou chamar já o professor Julian, que entra para nós aqui para ministrar a sua palestra. Então, professor Julian... Estão me ouvindo aí? Contigo. Sim, estamos te ouvindo, sim. Tudo bem, então tá ótimo. Deixa eu botar aqui, então. Aí. Tá minha tela já? Deixa eu abrir aqui, tu me avisa. Ela já tá aqui, é só tu abrir aí que... Então tá legal. Bota em tela cheia aí, que daí... Aí, Foi? Beleza. Já estamos vendo e ouvindo. Fica à vontade. Perfeito. Valeu. Boa tarde, gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite aí do pessoal. Prazer para mim estar aqui contribuindo um pouquinho, trocando informações com novos profissionais também. Sempre interessante estar conhecendo gente nova, né, no meio da físio. Então, obrigado mesmo pela lembrança e pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho com vocês da minha experiência e também, mais ou menos, do que eu acredito sobre fisioterapia. E mais especificamente aqui sobre prescrição de exercícios na reabilitação de joelho, que é a minha, diria, área de maior interesse hoje, de maior atuação. Fiz uma certa... eu afunilei meu trabalho para membro inferior, só que no momento que tu afunila para membro inferior, tu também afunila para joelho, porque o joelho é a articulação mais acometida do membro inferior, por assim dizer. E eu sempre gostei bastante de exercícios, sempre foi o meu carro-chefe de estudos, antes mesmo de saber que gostaria de estudar joelho. Então, basicamente, o trabalho de joelho, de reabilitação de joelho, enfatiza muito o exercício. E isso, para mim, foi muito legal de poder associar isso nessa fala para vocês aqui hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, quando a gente fala de exercício, basicamente, nós temos aí uma necessidade de entender sobre prescrição de exercícios, justamente porque o joelho ele tem o tratamento conservador como uma regra, praticamente. Óbvio que existem muitos procedimentos cirúrgicos dentro do joelho, reconstrução de LCA, menissectomia, ou mesmo reconstrução de tendão patelar, numa lesão mais grave. Procedimentos de recuperação cartilaginosa e tudo mais. Mas eu tenho uma demanda muito alta de necessidade de entender de exercício, justamente porque eu tenho aí, por exemplo, para artrose, uma recomendação muito forte de tratamento conservador, para dor patelofemoral nem se fala. Eu tenho já para menissectomia, quando comparado ao tratamento conservador, ela não tem diferença. Então eu tenho para lesões degenerativas uma possibilidade de sucesso muito alta com o tratamento conservador. Eu tenho aí possivelmente também recuperação de lesões de LCA. Eu tenho tendinopatia, o tratamento principal é conservador. Lesões de ligamento cruzado posterior. Então tudo no joelho envolve exercício. Independente se eu vou tratar conservador ou não, mas especialmente em lesões conservadoras, de tratamento conservador, eu vou precisar entender um pouco sobre prescrição de exercícios. Quais são as alternativas aí de exercícios e quais cuidados, basicamente, eu tenho que tomar para ter maior sucesso na reabilitação de lesões de joelho, especialmente em tratamento conservador. Bom, o exercício sendo o foco do tratamento conservador, como eu comentei antes, eu preciso obrigatoriamente
entender não só sobre quais exercícios prescrever, mas também de que forma prescrevê-los, quais cuidados. Eu posso fazer um exercício? Não posso? Como que eu avalio a intensidade do exercício? E esse tipo de informação que eu vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês hoje. Claro que são informações um pouco mais globais, mas são ideias centrais que eu gostaria de abordar para que acenda aí uma luz de alerta em todo mundo e talvez fique como reflexão também para o futuro. Tá bom? Bom, eu tenho aí uma possível divisão, obviamente que eu tenho pequenos componentes dentro dessas questões que eu trouxe aqui, mas eu tenho 5 grandes grupos aí de exercícios em que eu vou trabalhar dentro da reabilitação de joelho. Tá? É óbvio que muita coisa que eu falar aqui vai se aplicar para tornozelo, vai se aplicar para quadril, vai se aplicar até mesmo para ombro. Mas eu coloquei aqui mais especificado para joelho. Tá? Então eu vou ter uma necessidade de trabalhar mobilidade e flexibilidade, vou ter uma necessidade de trabalhar a propriocepção, potência, força e estabilidade. São os 5 grandes grupos de exercícios. E dentro disso, eu vou ter pequenas variações aí, também ramificações dentro de cada componente, mas basicamente esses 5 componentes principais. Eu vou basicamente aqui falar sobre cada um deles e trazer informações aí globais sobre como trabalhar exercícios na reabilitação de joelho dentro de cada um desses componentes. Bom, estabilidade. O que é, afinal de contas, estabilidade de joelho? Para que eu preciso de estabilidade e como que eu trabalho estabilidade de joelho? É sabido já, especialmente depois dessa ascensão dos últimos, vamos colocar aí 10 anos, talvez, do treinamento funcional, que eu preciso aí de estabilidade e mobilidade. E cada articulação tem um componente principal. Eu preciso de uma articulação que tenha um componente principal de estabilidade, que ela seja estável. E uma articulação que tenha um componente principal de mobilidade, que ela seja móvel. Obviamente que isso não existe nenhuma possibilidade de uma articulação ter só uma função. A articulação sempre precisa de mobilidade e estabilidade, só que uma sempre vai prevalecer a outra. Então, no joelho, eu tenho uma necessidade maior de estabilidade. E onde acontece a estabilidade de joelho? Bom, a estabilidade de joelho, embora seja interferida aí por questões de tornozelo também, ela acontece basicamente no quadril. Eu tenho aí estabilizadores estáticos no joelho, né? Eu tenho ligamentos, até mesmo tendões fazem muitas vezes papel de estabilização estática, junto com estabilização dinâmica, mas do ponto de vista de estabilização dinâmica, essa estabilidade acontece primordialmente na lombopélvica. Então eu vou precisar trabalhar exercícios lombopélvicos. Essa é a grande questão da estabilidade de joelho. Então, eu não vou aqui entrar em qual exercício é melhor ou pior, até porque eu não acredito muito que exista isso. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é sempre pensar que a reabilitação de joelho, muitas vezes, ela vai muito além do fortalecimento de quadríceps ou muito além de trabalhar flexibilidade e isquios. Não, eu tenho uma necessidade de melhorar no máximo da minha capacidade e dentro das necessidades do paciente a estabilidade lombopélvica. Tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Eu posso fazer uma extensão cruzada, eu posso fazer uma prancha lateral, uma ponte, enfim, usem também a criatividade para trabalharem de forma o mais funcional possível e o mais dentro das necessidades e possibilidades do paciente a estabilidade lombopélvica para paciente de joelho. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma possibilidade de variação em que se eu boto o paciente em estruturas mais instáveis, eu vou ter aí uma possibilidade de aumentar o engajamento muscular central lombopélvico, e isso aí vai me trazer benefício, por exemplo. Então essa é uma grande possibilidade aí de eu estar variando um pouco o meu trabalho de estabilidade lombopélvica para pacientes de joelho. Tá? E por que é importante, do ponto de vista de reabilitação de lesões de joelho, entender um pouquinho e saber quais exercícios são interessantes de trabalharmos para pacientes de joelho? Porque nós temos aí já bem descrito na literatura que para especialmente pacientes aí de artrose ou artropatia de joelho e dor patelofemoral, eu vou ter aí um grande benefício de inserir exercícios lombopélvicos no meu protocolo de tratamento. Para recuperação de LCA também,
para LCP também, para menisco também, dentro da proteção de um possível mecanismo de lesão, mas eu tenho aí então já evidência me mostrando que a inserção desses exercícios vai sim me trazer benefício no médio e longo prazo para pacientes com lesões de joelho. Aí essa era a mensagem que eu queria deixar aqui do ponto de vista de necessidade da estabilidade lombopélvica na reabilitação de lesões de joelho. A segunda questão é mobilidade. E essa é mais ou menos negligenciada durante um processo de reabilitação de joelho, porque eu notei que acabou gerando uma confusão aí ao longo dos últimos anos, em que a flexibilidade foi aos poucos se tornando uma certa vilã. Eu estudei bastante sobre flexibilidade ao longo há mais ou menos 3, 4 anos, e eu notei que a flexibilidade foi ganhando, o trabalho de flexibilidade foi sendo rejeitado especialmente pela academia, mas também foi perdendo espaço em alguns ambientes de treinamento, enfim, por estudos que saíram no passado e que a flexibilidade, o alongamento diminuiu o desempenho. Isso realmente é verdade. Mas nós acabamos fechando os olhos também para a importância da mobilidade. O quanto que eu preciso ter de mobilidade de uma articulação ou outra para que isso influencie positivamente do joelho. Então, falando especificamente de joelho, eu tenho aí 2 articulações que são, eu diria assim, importantes do ponto de vista de mobilidade para darem capacidade do joelho suportar as cargas de forma adequada. E essas articulações são tornozelo e quadril. Eu preciso de um quadril complacente, eu preciso de um quadril que mova com liberdade. E eu preciso de um tornozelo que mova com liberdade. Uma vez que eu tenho um quadril travado ou um tornozelo travado, isso obrigatoriamente vai me gerar mais cargas no joelho. E isso pode não ser importante para um determinado paciente, mas para muitos pacientes, dependendo do seu grau de atividade, isso vai gerar desconforto, isso vai gerar sintoma. E eu posso focar bastante na força, eu posso focar na estabilidade, mas se eu não atentar para o grau de mobilidade que ele tem de quadril e ou tornozelo, sem dúvida ele vai ter mais dificuldade de recuperar aquela lesão que ele está apresentando. Então, por exemplo, eu tenho aqui situações em que o tornozelo vai me influenciar negativamente, vai me predispor, por exemplo, a uma tendinopatia patelar. Porque se eu não tenho carga sendo dissipada pelo tornozelo, essa carga ela vai ter que sair por algum lugar. E normalmente é pelo joelho, pelo tendão patelar. E ele sofre com isso. Né? Isso gera possivelmente uma tendinopatia e muitas vezes não está na fraqueza de quadríceps, ou não está porque o atleta está treinando demais. É simplesmente porque o tornozelo não está contribuindo como poderia estar e está gerando uma sobrecarga em outra articulação. E essa articulação é o joelho. Eu tenho aí também uma relação interessante entre a rigidez passiva de quadril e a força concêntrica, ou torque concêntrico de rotadores laterais, ou musculatura lateral do quadril. Então, isso me diz o quê? Que se eu tiver uma musculatura mais bem trabalhada, ou se eu tiver uma articulação mais móvel, eu vou ter uma musculatura que trabalha melhor. Faz sentido, inclusive, nós pensarmos que um quadril que mexe com mais complacência, com mais liberdade, coloca mais facilidade para a musculatura trabalhar com coordenação, com a efetividade que ela precisa. Então, sempre pensando que durante uma reabilitação de joelho, óbvio que isso sempre vai passar por uma avaliação, mas não é o meu foco aqui. Tu vai avaliar se o paciente precisa de um trabalho de mobilidade de tornozelo, se ele precisa de um trabalho de mobilidade de quadril. Mas dentro da tua avaliação, se tu identificar esse déficit de mobilidade, é muito interessante que nós abordemos esse déficit para que eu consiga, então, contemplar todos os fatores que eu preciso contemplar dentro do protocolo de reabilitação dele. Propriocepção. Bom, propriocepção é o queridinho da fisioterapia. Na verdade, se tu colocar fisioterapia no Google, possivelmente, um dos exercícios que mais vai aparecer é a esponja, é o Bosu, é o disco, o Dynadisk e tudo mais. A questão é a seguinte: às vezes nós nos debruçamos demais na propriocepção. Então eu vou aproveitar aqui para dar já alguma opinião também sobre alguns exercícios. Eu não tenho nada contra a propriocepção. Ela é uma alternativa interessante. E lembrando que nós estamos falando aqui de joelho. Se fosse tornozelo o assunto dessa aula, seria uma conversa um pouco diferente. Mas nós estamos abordando aqui joelho.
E para joelho, eu tenho, enfim, algumas ressalvas quanto à propriocepção. Porque eu já ouvi muito o seguinte: cartinhas de profissionais em que o paciente chega do profissional, pega aquela carta, entrega e está escrito assim, ó, liberado para a propriocepção. Como se a propriocepção fosse um avanço de alguma coisa, fosse uma atividade que demandasse muito, exigisse muita coisa do paciente. E não que não exija, até exige, mas ela não é uma progressão de nada. Ela é simplesmente um componente em que tu pode ter no teu protocolo ou pode não ter no teu protocolo. Agora, tu considerar a propriocepção como um avanço, ele fez mobilidade, ele fez estabilidade, ele está forte e agora ele vai fazer propriocepção? Não. Não é por aí que nós encaramos. Então, normalmente, eu trato a propriocepção como uma alternativa em que dificilmente vai fazer mal para o paciente, mas os benefícios dos exercícios de propriocepção são questionáveis. Mas é interessante em muitos casos, porque torna a sessão mais lúdica. Então, ela tem mais pontos positivos do que negativos. Na verdade, ela não tem pontos negativos, por assim dizer. Pelo menos não de forma comprovada. Mas os benefícios são questionáveis. Então, se vocês acharem interessante trabalhar com determinados pacientes a propriocepção, legal. Vale a pena até. Mas, especialmente aqui, eu estou falando de quando a gente fala em prevenção de lesão de joelho, o LCA é sempre o principal foco da conversa. E no guideline sobre prevenção de lesão de joelho, o guideline traz que os programas de prevenção de joelho, né, baseados em exercícios, eles podem não precisar, na verdade, de exercício de equilíbrio. E com certeza, e aí a gente pode falar com certeza exercício de equilíbrios ou exercício de equilíbrio não podem ser o único componente de um protocolo de prevenção. Então, eu quando estou na clínica, lá trabalhando com meu paciente, eu tenho tantas coisas para me preocupar que dificilmente eu reservo um tempo, isso falando de paciente de joelho, eu reservo um tempo para a propriocepção, porque eu tenho uma infinidade de coisas que eu preciso me preocupar que realmente fazem a diferença. Propriocepção, sinceramente, ou exercício sensório-motor, enfim, que eu vou ficar ali em cima de alguma base instável, para mim, eu não vejo muito lugar na minha prática. Mas não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum com quem vê, com quem usa. Tá bom? Que fique claro isso também. Bom, potência. A potência, vamos botar aqui uma potência barra pliometria. Nem sempre são a mesma coisa, mas muitas vezes podem ser. O que é interessante falar da potência? Eu tenho aí uma necessidade de trabalhar potência praticamente obrigatório eu, em algum momento da minha reabilitação, especialmente em protocolos mais longos, falando aí de minissectomia, reconstrução de LCA, tendinopatia nem se fala, mas especialmente para pacientes que vão voltar a algum nível de atividade esportiva, eu preciso trabalhar potência ou pliometria. Essa variável, ela vai se traduzir muito bem para o retorno ao esporte desse atleta. Então, eu acho inaceitável, e eu vejo acontecer demais, especialmente pacientes que passaram já por uma reconstrução de LCA, vamos dizer, há 1 ano. Passaram por fisioterapia, chegam para mim e falam, não, eu nunca fiz trabalho de salto. Eu nunca fiz trabalho de deslocamento. Eu nunca fiz esse tipo de trabalho mais voltado para o esporte. E isso, para mim, é um problema. Porque se ele não fez esse tipo de trabalho, é muito pouco provável que ele vai ter condição de voltar para o esporte com o desempenho que ele gostaria de voltar para o esporte. Tá? Então, atentem para o trabalho de potência, para o trabalho de salto. Mas a pergunta que sempre aparece, e é uma dúvida realmente que condiz aí com a realidade do nosso ensino básico em fisioterapia. Nós aprendemos muito sobre recursos de aparelhos, recursos terapêuticos no sentido até de prescrição de alguns exercícios, de opções de exercícios, mas pouco sobre periodização, sobre organização de um trabalho de prescrição de exercícios. E para salto a gente não tem muita margem para erro. Se eu errar em um salto, eu posso inclusive colocar esse paciente em risco de uma nova lesão. Então eu preciso atentar para algumas coisas. E quais são essas coisas? Bom, aqui, ó, esse slide aqui eu gostaria que quem está assistindo aí tira uma foto e salva para quando precisar.
Porque ele é simples, na verdade, só que é uma simplicidade que nem sempre nós lembramos dessa simplicidade e muitas vezes extrapolamos com o paciente. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar em uma evolução em que nós fazemos saltos concêntricos num primeiro momento e depois excêntricos. Ou seja, eu vou pular para um caixote para acostumar esse paciente e depois só eu vou pular de um caixote. Porque a absorção desse impacto ela é muito mais danosa para o sistema e também muito mais difícil de coordenar. Então eu vou fazer essa evolução mais gradativa. Eu vou começar com saltos nas duas pernas e depois evoluir para saltos unilaterais. Tá bom? Eu vou começar o meu trabalho de potência ou de pliometria com menos contatos. 80, 60 contatos. A gente conta com contatos. Então tocou no chão é um contato. A 60, 80 contatos no primeiro momento. Eu não vou fazer 150, 160, 200 contatos com o paciente que está começando agora. Então não sai pulando de qualquer jeito, não sai fazendo atividades em que o sistema vai ser sobrecarregado, porque isso com certeza vai colocar o paciente em risco. Não necessariamente de uma nova lesão, mas de repercussões negativas aí que vão, inclusive, frustrá-lo durante o processo de reabilitação. Com certeza eu vou começar pulando sem carga e vou evoluir para com carga. Não vou sair pulando com carga, com peso. Primeiro ele tem que saber aguentar o próprio peso, depois a gente pensa em carga extra. Um maior volume e uma menor intensidade no começo, ou seja, eu vou fazer mais saltos com baixa impactação e depois vou passar por um processo de chegar em um menor número de saltos, mas saltos mais altos, mais longos. Tá? E se eu for usar uma barreirinha, vou começar com barreira baixa, né? uma mini barreirinha para ele pular, para ele sentir que já tem confiança para fazer isso, e depois só vou passar então por uma barreira mais alta, em que ele vai pular efetivamente numa barreira alta, ele já sabe pular dessa barreira, ele sabe aterrissar bem, tu já trabalhou com ele nessa evolução. Tá? Então essa é basicamente as regras que nós precisamos seguir para uma boa prescrição de trabalho de pliometria ou potência. Tá bom? Chegamos no último componente, e esse componente é a força. Para muitos, a principal. Para mim, a principal. O importante é o paciente estar forte. Depois o resto a gente corre atrás. Nós vemos aí que dificilmente um paciente que não tem a força necessária vai conseguir retornar ao desempenho que ele precisa retornar sem um risco de lesão maior. Então aí, cadeia cinética fechada, cadeia cinética aberta, treino excêntrico, tudo isso são variações de força que vão efetivamente me ajudar no desempenho atlético. E eu preciso trabalhar força efetivamente. Por quê? Se eu chegar aí numa possibilidade de retornar esse paciente para o esporte, ele não pode estar fraco. Esse estudo aqui, por exemplo, ele avaliou pacientes profissionais de futebol na Inglaterra que tinham voltado ao esporte. E eles identificaram que muitos desses atletas simplesmente não tinham a força necessária ainda para voltarem ao esporte. Eles não tinham a simetria necessária. Isso a gente está falando de atleta profissional de futebol. Então imagina se isso está acontecendo para atleta profissional de futebol, o que pode estar acontecendo no consultório. Então eu preciso trabalhar força. E como é que eu trabalho força? Fazendo força. Eu trabalho força fazendo força. Eu não posso ficar eternamente com uma caneleira, não posso ficar eternamente com um elástico. São alternativas interessantes. Mas eu preciso passar pelos processos de uma periodização mais próxima, de uma periodização bem organizada. Então, óbvio que eu vou começar, o paciente que não sabe ativar o quadríceps, eu tenho que aprender a ativar primeiro. Muitas vezes o paciente passou por um procedimento cirúrgico, ou tem uma dor patelofemoral, ou está irritado. Está com a articulação irritada. É óbvio que ele não vai receber bem uma carga. Parece, inclusive, intuitivo. Então, eu vou começar trabalhando um volume maior. Uma resistência muscular localizada, onde eu vou trabalhar 15, 20, 25, 30. Ninguém falou que está errado trabalhar 30 repetições, por exemplo, para acostumar essa articulação a receber esse tipo de carga de novo. Depois eu vou, na medida que ele for tirando a sensibilidade do joelho e conseguindo engajar mais a musculatura, eu vou passando aí por um processo de hipertrofia, em que eu vou trabalhar ali de 8, 10, 12 repetições, em que eu vou incrementando a carga e ficando dentro desse número de repetições. E depois, sim, no final de um protocolo, trabalhar com 3, 5, possivelmente 8 repetições também,
dependendo do grau do paciente, dependendo do nível de atividade que ele quer chegar. Não adianta também eu trabalhar força com um paciente que quer nadar. Não necessariamente, eu posso chegar num certo limite com ele ali, se está bom para o desempenho dele, ok, não preciso necessariamente expor esse paciente a cargas altas. Mas para paciente que quer voltar para o esporte, especialmente o futebol, eu preciso ter, em algum momento da reabilitação, uma carga no exercício imposta em que ele faça força efetivamente e que essa carga imprima sobre a articulação para que ele não tenha risco aí de sentir sensibilidade no joelho durante a atividade ou mesmo de fazer uma nova lesão. Tá? Bom, agora falando mais, chegando na finalização, informações globais sobre exercício. Totalmente global. Como graduar a intensidade? Bom, a forma que eu gosto é escala de Borg. Como está sentindo o esforço nesse exercício? Eu gosto muito de trabalhar entre 7 e 9, dependendo do paciente. Quando ele fala assim, tá 7, 8, para mim tá excelente. Significa que o esforço dele tá joia. Por quê? Porque se ele tá nesse tipo de esforço, dificilmente aquela carga está sendo demasiada. Então, óbvio que eu vou estar sempre analisando a carga e as repetições dele, mas tem que avaliar também o esforço. E isso me ajuda demais. Você não tem ideia de como isso aqui ajuda a modular o volume total de exercício e a carga do exercício. E sempre pensando também que por ser uma escala subjetiva, ela vai me ajudar a entender como ele está se sentindo naquele dia. Se aquele dia ele não dormiu bem, se ele cansou, está estressado, e ele está com a mesma carga e o esforço dele está 10, baixa a carga naquele dia. Porque tu quer trabalhar sempre no esforço de mais ou menos 8. Tá bom? Então fica a dica aqui para quem quiser usar essa escala, porque ela realmente é muito boa. Nós negligenciamos essa escala, mas ela funciona muito bem. Bom, esse paper aqui ele é sobre osteoartrite de joelho, mas ele tem algumas questões sobre o exercício de resistência que valem para outras lesões, não só de joelho, inclusive. Então eu vou trazer algumas para nós aqui discutirmos juntos. Primeiro, modifica só uma variável por vez. Eu vou confessar para vocês que é óbvio que eu já cometi erros de carga. É óbvio. Nós passamos por momentos aí, recebemos pacientes que às vezes nos entusiasmam. A recuperação dele nos entusiasma. Então nós nos passamos. Então, o que nós precisamos fazer para não errar? Aumenta ou repetição, ou resistência, ou frequência. Não aumenta todos. Porque a tendência de dar problema é muito alta. Tá? Por mais que tu sinta que consegue, eu acho que ele consegue, eu tô animado, ele também tá animado, não se deixa levar. Fala que é isso aí por hoje. E não modula o teu protocolo pelo entusiasmo dele. Modula pelo teu conhecimento de joelho, pelo teu conhecimento que tu tem sobre os processos que estão acontecendo dentro da articulação e que precisam de cuidado de uma evolução gradual. Tá bom? Mantenha o esforço dentro de um nível recomendado. Não aumenta. Por exemplo, se não falei antes, mas um paciente que está agudizado, a gente não trabalha com esforço 8. Nós trabalhamos com esforço 3 ou 4. E trabalha dentro desse esforço. Se for um exercício e ele está com esforço 7, baixa. Baixa porque vai inchar, vai demassar aquele joelho. E atenta para o ceiling effect. Isso aqui é mais para pacientes idosos. Se ele tenta entender onde que está o limite desse paciente. Ninguém é de ferro. Ninguém consegue ir eternamente aumentando carga e frequência e intensidade e volume. Chega um momento que tá legal. É isso aí. Tu vai só modular aquela carga que tu chegou, mas atenta para não chegar no nível máximo daquele paciente, idoso especialmente, e querer ficar sempre impondo mais carga, porque ele estava bem e do nada ele vai ficar mal e pode ficar aí frustrado. Às vezes ele nunca sentiu tanta dor no joelho, tá fazendo ali um preventivo, aí tu se anima demais, bota muita carga, ele não tinha dor no joelho, tá fazendo preventivo contigo e tu machucou o paciente. Ele vai ficar totalmente frustrado. Bom, na maioria das lesões nós podemos levar isso em consideração, que é não trabalhar com dor. Lembrando que isso aqui é para osteoartrite, mas vale para outras coisas também. Não trabalhar com dor maior que 3 em uma escala de 0 a 10. Isso ajuda muito. Tá? Se o exercício deflagrar a dor, diminui a intensidade do exercício. Se a dor diminui durante... ele começa mais rígido, começa mais dolorido e diminui, ótimo. É uma resposta muito boa. Atenta para a regra das 24 horas.
Ele ficou um pouco sensibilizado depois, ele sentiu o joelho um pouco mais pesado, beleza. Quanto tempo durou essa sensibilidade? Não pode durar mais que 24 horas. Se durou mais que 24 horas, a tua carga foi excessiva. Se o paciente fez o exercício e saiu claudicando, interrompe imediatamente. Foi demais. Não ri, não glamoriza. Ah, isso aí, vamos pegar pesado. Não. Não é assim que nós trabalhamos com paciente de osteoartrose e nem nenhum paciente, basicamente. Bom, aqui tem um pequeno fluxograma que o meu sócio, amigo Daniel Fernandes traduziu, em que, basicamente de um post, mas é muito interessante, em que nos facilita muito entender como é que prescreve um exercício. Bom, eu pego aquele exercício, ele causa dor? Sim. Se ele causa, diminui carga, diminui intensidade, aumenta o descanso, adapta o movimento, faz alguma coisa. Tá? Se não, segue o baile. Tá muito difícil? Se sim, diminui carga, diminui a intensidade, aumenta o descanso, adapta o movimento. Se não, vai para baixo. Se tá fácil, aumenta a carga, aumenta a intensidade, deixa mais complexo, diminui o descanso. Se não tá fácil, beleza. Se ele não causa dor, se ele não tá muito difícil, e se ele não tá fácil, tá ótimo o exercício. Não precisa ajustar nada e segue o baile dentro da tua prescrição. Tá? Sempre focando no objetivo que tu quer com aquele exercício. Não tem muito erro, gente. Só precisamos cuidar. Não nos entusiasmar demais. Não nos entusiasmarmos demais. Bom, aqui no final tem umas finalização mesmo. Tem 3 mensagens, basicamente, que eu gostaria de resumir essa fala que eu dei aqui hoje. Bom, nós precisamos corrigir um movimento, mas não precisamos ficar obcecado com forma. Então, com correção, sem obsessão. Não ficar completamente obcecado com um agachamento perfeito, com um afundo perfeito, com uma postura perfeita. Não, só corrijam situações mais aberrantes. Corrijam situações que vocês notem que podem aumentar o desempenho dele ou até mesmo diminuir um sintoma. Mas não fiquem completamente obcecados em corrigir forma de exercício. Cada um tem uma forma. Nós temos aí, inclusive, diferenciação anatômica entre o quadril e outro da mesma pessoa. Eu posso ter um quadril mais para um colo mais para assim e um colo mais assado. Eu posso ter um acetábulo mais assim e um mais assado. Eu posso ter. Então, tá ok. Nós temos essa individualidade, nós precisamos entender também que essa individualidade faz parte do movimento humano. Todo o exercício é bom, só depende para quem. Não fiquem simplesmente criticando exercícios que saem um pouco da forma que vocês consideram normal. Não, se a pessoa se sente bem com o exercício, às vezes chega o paciente, eu faço isso aqui em casa, ele se retorce todo, tu fica olhando com uma cara meio estranha, tu se sente bem com esse exercício? Sinto bem, faço todos os dias há 20 anos. Então tá ótimo. Não interessa o que tu pensa, não interessa que a coluna dele tá numa posição que tu considera fora do normal, né? Então, gente, pensem que não existe exercício ruim. Existem pessoas que não têm uma possibilidade funcional de realizar aquele exercício. Só isso. O fisioterapeuta trabalha em escolher as melhores opções para cada paciente. Esse é o nosso trabalho. E para finalizar, trabalhe com cuidado e evite joelho demasiado. Tudo que eu falei antes não se entusiasme, trabalhem com cuidado, evoluam com inteligência, para que o paciente não sinta isso. Eu já errei, eu tô falando isso porque eu já errei. Eu já passei dos limites em carga, já passei nos limites em volume, e o paciente fez uma sensibilidade de joelho. E eu aprendi ao longo desses anos de formado aí que eu preciso ir com mais cautela, estimulando dentro de uma carga ótima. E voltando lá, que me ajuda a estimular dentro de uma carga ótima, escala de esforço. Tá? Essa é a mensagem final. Espero que tenha contribuído aí. E, enfim, fico disponível depois ao final para as perguntas. Tá bom? Até mais. Valeu, professor Júlio. Muito obrigado pela aula. E vamos dar continuidade à nossa atividade, chamando aqui a professora, então, Patrícia Freitas, que vai conversar conosco, então, um pouco sobre a fisioterapia, né, no paciente idoso, né, a reabilitação do paciente idoso. Certo, professora? A palavra está com você. Tá aí? Fica à vontade. Tá aqui já. Tá aí? Não tá. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou a Patrícia Freitas, como eu me apresentei anteriormente, e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre fisioterapia na saúde do idoso, né? Então, dentro da nossa apresentação hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o envelhecimento populacional, né, benefícios do exercício na população idosa, uma avaliação clínica de algumas disfunções que possam estar acontecendo nessa população
e qual o papel, né, qual a abordagem fisioterapêutica dentro desse contexto, né? Então, aqui um gráfico que eu trago, na verdade, a gente pode ver que, falando um pouquinho do envelhecimento populacional, né, onde a gente percebe um gráfico de 2018, esses dados são do IBGE, até esses são dados do Brasil, onde a gente tem, né, ainda em países, né, subdesenvolvidos, que é o caso do Brasil, um pouco mais de adultos jovens, digamos assim, do que quando falamos em idosos, né? E estima-se que em 2060 a nossa pirâmide, né, não seja mais uma pirâmide, né? E é isso que mais ou menos acontece em países desenvolvidos, né? Então, com esse envelhecimento populacional, estima-se que até 2050 a população mundial de idosos ela passe de 12% para 22% da população. Né? Em 2019, nós tínhamos 703 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Para a gente começar a ter uma dimensão aí do que é essa população idosa, né, atualmente. Então, um conceito mais, uma visão um pouco mais antiga, digamos assim, era de que o envelhecimento, né, ou a pessoa idosa, ela chegava na terceira idade com um pouco menos de disposição, com algumas comorbidades associadas, com isso tinha uma vida menos ativa socialmente, fisicamente, né? E hoje em dia a gente tem visto que essa relação vem mudando, vem sendo criadas políticas, né, e sendo estudado nessa população para que isso seja diferente, né? Para que essa população continue ativa socialmente e principalmente porque nós vamos falar hoje ativa fisicamente, né? E com isso, então, eu trago esse artigo aqui para vocês. É um guideline até de 2014 sobre os principais benefícios do exercício físico na população idosa, né? Então, a gente tem alguns benefícios aqui, como a nível inflamatório, né? Baixa marcadores, né, inflamatórios. A nível neurológico, a gente tem uma melhora de condução nervosa, eles têm melhora de memória, mais atenção, né? A nível cardiovascular, a gente tem ou uma regulação ou uma baixa dessa pressão arterial. Nível endócrino e metabólico, a gente vai ter melhora desses marcadores lipídicos, né? A nível muscular, então, incremento de massa muscular, de força e potência, né? Como a gente já viu os colegas aí falando um pouco sobre força e potência. A nível, então, ósseo, a gente tem também incremento de massa óssea e a questão articular, uma melhora de flexibilidade ou de movimento. E a nível ligamentos e tendões, o incremento da síntese do colágeno. E a nível pulmonar, um incremento ou uma melhora de trocas gasosas, né? Então, hoje, eu vou me deter mais a falar mais das questões mais estruturais, mais a nível muscular, né? Então, nesse nível mais estrutural e muscular, o envelhecimento, né, ele nos traz algumas perdas estruturais. E eu vou começar falando um pouquinho mais dessa questão de perdas, né, e mostrar um pouquinho mais a questão estrutural que acontece fisiologicamente, para a gente entender onde o nosso papel, onde a nossa abordagem vai funcionar, né, onde a gente vai atuar. Então, a gente tem essas perdas estruturais, né, que a gente tem redução de ativação muscular, déficit de função muscular, né, redução de velocidade, de encurtamento, dentre outras coisas que ocorrem fisiologicamente no processo de envelhecimento, né. Com isso, então, a gente tem algumas perdas funcionais, que isso vai levar à lentidão nas atividades de vida diária, maior risco de quedas, maior mortalidade dessa população, né, menor funcionalidade mesmo dessa população. Né? Então, aqui eu trago uma imagem para a gente entender um pouquinho a questão mais fisiológica, né? Onde a gente tem 3 fotos aqui, mas basicamente em adultos jovens, adultos mais velhos e adultos mais velhos, né? Acima de 75 anos. Então, quando a gente é adulto jovem, a gente pode perceber que estruturalmente a gente tem diferentes tipos de fibra muscular e elas são divididas igualmente lá dentro do nosso músculo, digamos assim, com as inervações, né, também divididas de maneira igual, né, basicamente igual, né. O que acontece com o envelhecimento, né, o que a gente pode ver
é que começa a ter maior predominância de um tipo de fibra muscular do que outro, ó, pelo corte que a gente tem. Então, a gente tem, né, uma mudança de inervação e aí modificando essa estrutura muscular. E com o passar dos anos ainda, a gente tem uma denervação, né? A gente acaba perdendo alguns motoneurônios, né? O que leva, então, a uma hipotrofia da fibra muscular e uma hipotrofia da musculatura como um todo, né? Então, nos idosos, no processo de envelhecimento, geralmente a gente tem maior prevalência de fibras do tipo 1, e com toda essa questão estrutural que acontece, uma diminuição de ativação muscular, né? A nível estrutural, aqui um cortezinho, né, de ecografia, a gente tem, então, uma diminuição da espessura muscular, diminuição de comprimento de fascículo que a gente vai ter, então, aí, isso vai impactar principalmente na questão de hipertrofia muscular do idoso, né, também diminuindo o ângulo de penação, né, quando visto uma questão mais estrutural. E todo esse processo que acontece, né, com o envelhecimento, muitos estudos trazem que é um processo de sarcopênico, né? Nem todos os idosos vão ter sarcopenia ou desenvolver sarcopenia, mas é algo que acontece comumente, né? Então, o estudo de 2019 é um consenso em sarcopenia, onde a definição, né, de sarcopenia é onde há diminuição de massa muscular e ou de qualidade muscular, diminuição de força muscular desse indivíduo, diminuição de mobilidade e diminuição de desempenho, de performance física, né? Então, esse é um consenso aqui, né, de 2019, que eles falam sobre, revisam esse consenso de definição e o diagnóstico, né? E eu busquei trazer hoje aqui para vocês uma questão mais de avaliação clínica, né? O que a gente pode trazer desses consensos ou desses tantos testes que existem, que seja de fácil acesso e que nos traga respostas importantes para essa população idosa, né? Então, aqui a gente tem a avaliação de força muscular, onde esse consenso diagnóstico traz que a força de preensão, né, e o teste de sentar e levantar são bons preditores de força muscular na população idosa. E o desempenho físico, então, aqui eu trouxe dois, vou mostrar para vocês. Aqui seria através da velocidade de caminhada ou do teste Time and Go, né? Então, a força muscular de preensão, ela é feita, né, clinicamente através de um dinamômetro manual, onde o idoso ele vai fazer a preensão, né? E é dado um valor aqui, geralmente em pounds ou mais usado em quilogramas, e existem na literatura valores normativos, né, para sexo e estratificado por idade. E esse é um padrão ouro, digamos assim, né, de força de preensão e de uma visão geral da pessoa idosa, né? Porque às vezes a gente não vai ficar lá medindo força de todas as musculaturas, né? Mas se a gente tem um tempo, se a gente tem um dinamômetro, a gente consegue ter uma boa questão, porque ele é um bom preditor de limitação de funcionalidade e de má qualidade de vida. Dentro disso, ou também somando a esse teste, a gente tem o teste de sentar e levantar, né? Que também é um bom preditor aí de funcionalidade, de força muscular, principalmente de membros inferiores, que é o teste de sentar e levantar, que ele pode ser realizado de forma em 30 segundos, onde o idoso ele vai sentar e levantar durante 30 segundos, nós vamos contar o número de repetições, ou então o teste de sentar e levantar em 5 vezes, né? São feitos 5 repetições, onde a gente cronometra o tempo que foi realizado. Pensando, então, no desempenho físico, a gente tem o teste de velocidade da marcha, né? Onde a gente vai avaliar o tempo em que o idoso ele vai levar para deslocar a medida de 4 metros, né? E vamos ver qual a velocidade que ele percorreu. Ou então um teste super popular aí, principalmente para a população idosa, que é o Time and Go, né? Que o paciente, então, ele vai levantar, caminhar, dar um giro em torno de um obstáculo e voltar, né? E a gente vai também cronometrar o tempo, e para todos esses testes existem valores normativos na literatura. Mas hoje em dia o que mais se fala, o padrão ouro, então, de avaliação de desempenho, né? É o teste de velocidade da marcha, que ele é um bom preditor aí de funcionalidade na população idosa. E
E é claro, a gente tem diversos outros testes, né? Para diversas outras ocasiões, né? Mas pensando numa prática clínica, a gente não tem tanto tempo assim com esse idoso. Muitas vezes o idoso também não quer, ou enfim, está mais cansado de desempenhar muitos testes. Basicamente, o teste de velocidade da marcha vai nos dizer bastante coisa, né? E pensando nisso e nessa avaliação, aonde fica a nossa abordagem fisioterapêutica, né? E nessa eu vou entrar mais ou menos no mesmo que os meus colegas falaram anteriormente, né? Basicamente, exercícios físicos, né? E aqui eu falo principalmente na população idosa que não tem uma comorbidade já instalada, né? Não é pós-acidente vascular cerebral, né? Osteoartrite, o colega falou anteriormente. Estão pensando basicamente no envelhecimento, né? E dentro disso, saiu esse ano, em julho desse ano, né? Recomendação internacional de exercícios físicos em adultos, né? É um guideline, então, feito por experts, onde a gente tem aí pesquisadores brasileiros envolvidos, né? Que o que ele traz, eu trouxe algumas tabelas. Ele vale muito a leitura, é bem bacana, mas eu trouxe um pouquinho de algumas tabelas da recomendação, então, né? Então, aqui a gente tem uma recomendação, né, de exercícios para uma manutenção da capacidade funcional desse idoso, né? Onde a gente vai incluir aí treino de resistência, né? Ou treino de força, né? No caso, treino aeróbico e treino de equilíbrio. Então, a gente pode ver aqui que eles falam também, começa aqui por frequência, né? Quantas vezes por semana, qual é o ideal de ser realizado, né? Volume de treinamento também, que o colega estava falando anteriormente, e intensidade. A gente pode ver aqui, né, que não é porque é uma pessoa idosa que a gente vai fazer um exercício muitas vezes leve, sem muita carga. Então, eles priorizam começar com uma intensidade aí de 30% a 40% de um RM, né? E aos poucos ir progredindo para 70% a 80% dessa 1RM, né? Com intervalos, enfim. E aqui a gente também tem treino de potência, né? Que a gente vai girar em torno aí de 40%, 60% dessa 1RM, né? Questão aeróbica, então aí, que a gente sabe que é importante, os idosos, a OMS também, ano passado, fez uma atualização e sempre fala e bate na tecla da questão de exercício aeróbio, né, pro idoso, né? E o treino de equilíbrio, que também na OMS foi uma coisa que eles incrementaram, né? Que eles também intensificam essa questão de que nessa população é necessário o treino de equilíbrio, né? O treino proprioceptivo, né? Ao contrário do que a gente viu na questão ali do joelho, aqui é necessário, né? Então, como é que se faz isso, né? A gente progride as dificuldades. Isso aqui vai ser uma coisa muito individual, né? Progride suporte, faz em uma perna, faz em duas pernas. Usa a questão de visual ou com olhos fechados, né? Vai colocando instabilidades, né? Vai melhorando essas questões, né? Vai dificultando para o idoso, mas claro, conforme cada um tem sua individualidade, né? Dentro das necessidades. Né? Então, quais são as adaptações específicas, que é o que eu falava um pouquinho da estrutura, né? Que é o que o idoso, vamos dizer, fisiologicamente, ele perde, vamos usar essa palavra, né? Então, o exercício é capaz de melhorar força, potência, melhorar, né? Ter ganhos de hipertrofia, resistência, capacidade aeróbica máxima, né? Então, tudo aquilo que acontece num processo fisiológico de envelhecimento é onde o meu exercício vai entrar, né, para essa manutenção dessa capacidade funcional do idoso, né? Então, aqui na questão que eu não entrei tanto, mas que no primeiro slide dizia, o exercício, uma questão mais metabólica, de ganhos de exercício aeróbico, né? E a questão do exercício melhora aí de estabilidade dinâmica, né?
também prevenindo queda, juntamente com força, potência, né? E aqui tem alguns exemplos, então, que eles citam de como realizar cada tipo de treino, né? Então, exercícios resistidos, né? Utilizar diversas articulações, exercícios multiarticulares. Eles falam aqui principalmente fortalecer extensores, né, de joelho. Então, exercícios mais específicos. A questão aeróbica, eles usam inclusive dança, né, bicicleta, tem diversas opções, né? E o treino de equilíbrio, inclusive Tai Chi, né, tem aparecido várias vezes em vários artigos aí, como sendo um bom exercício para treino de equilíbrio, para essa capacidade aí de estabilidade dinâmica da população idosa. Então, aqui também essa tabela, exercícios em síndromes geriátricas, né, que eles denominaram como síndromes geriátricas, né, que são aquelas pessoas que têm fragilidade e já têm uma sarcopenia identificada, né, e aí temos aqui a recomendação de exercícios, né, de exercícios de resistência e de potência, né, para melhorar, enfim, essas condições, né, exercícios funcionais, exercícios de equilíbrio e de caminhada, enfim, e quais são as modalidades recomendadas, né? A gente vai cair basicamente sempre no mesmo, né? Exercícios resistidos, treino de potência, né, em idosos, né? E como é que a gente faz esse treino de potência, já que eles falam tantas vezes, né? Para o idoso, muitas vezes, o treino de potência, ele não necessariamente ele vai ser um treino pliométrico, né? Ele não vai precisar lá ficar saltando, enfim. Com certeza, se ele tiver condições, perfeito, né? Dentro das limitações de cada um, não tem por que não fazer. Mas o exercício de potência, né, vai muitas vezes em executar uma contração um pouco mais rápido do que é o habitual dele, né? Então, nessa questão do idoso e potência, a gente mudar um pouco a visão, né? Baixar as nossas expectativas, porque na verdade o treino de potência ele vai ser uma contração um pouco mais rápida, né, do que é o habitual dele, né? Um exercício um pouco mais de vigor do que ele está acostumado a fazer. Isso já vai ser um treinamento de potência para a população idosa, né? E exercícios multicomponentes, né? Também temos aqui a questão de quedas ou uma mobilidade reduzida já instalada, né, nessa população, que aí a gente também vai entrar com treino de resistência, treino de força, né, equilíbrio, né, vai entrar aqui muitas vezes treino de equilíbrio, e aqui as recomendações, então, desses exercícios, né, vamos entrar de novo com treino de força, né? Exercícios de equilíbrio e um retreinamento da marcha, né? Principalmente dupla tarefa, né? O que seria isso? O idoso caminhar e jogar uma bola, o idoso caminhar e muitas vezes falar contigo já é uma dupla tarefa, o idoso caminhar e contar de 1 a 10, o idoso caminhar e passar aquelas escadinhas de funcionais. Então, eles incentivam, né, o uso de exercícios de dupla tarefa, principalmente nessas questões que já tenha alguma restrição de mobilidade, né? E usar a imaginação, basicamente, com esse tipo de população, né? E também aqui, de novo, é o Tai Chi, né? Exercícios novamente aparecendo aí. Então, esse artigo foi publicado esse ano, vale bastante a pena, tem bastante coisa lá da questão de idosos, mas eu trouxe um pouquinho mais do que a gente mais comumente vê numa prática clínica, assim, de idoso, de envelhecimento, né? Sem ter necessariamente uma patologia instalada, né? Então, a gente vai ter aí alguns benefícios, né, desse treinamento de força e potência, como aumento da ativação muscular, né? O aumento da espessura muscular e ângulo de penetração foi o que eu trouxe lá no início, que eram déficits, né? Melhora de funcionalidade dos idosos, melhora para os idosos fazer a reversão de quedas, né? Treino de potência é muito importante, porque a gente treinando essa contração um pouquinho mais rápida, quando o idoso entra numa situação de queda,
ele tem eficiência muscular, né, eficiência neuromuscular, de conseguir reverter essa queda, né, por essa questão de treinamento de potência. E melhora de mobilidade, né, mobilidade, como eu falo, principalmente funcional, né. Então, o que é importante, basicamente, na população idosa, né? Diferentes estímulos, né? Resumindo aqueles quadros, e vamos ter diferentes melhorias. Então, treinar força, treinar questão aeróbica, treinar exercícios proprioceptivos, treinar equilíbrio, treinar dupla tarefa, enfim, diferentes estímulos para esse tipo de população, né? E é super indicado. Cada vez mais os artigos têm trazendo e reafirmando esses dados, né? E aí, então, a gente falou, o colega também falou que o fisioterapeuta vai trabalhar na manutenção da ativação muscular, né? Ou a gente vai trabalhar força muscular, isso no envelhecimento é uma linha meio tênue de, tá, a gente vai trabalhar força antes dele ter uma patologia, isso é meu papel, né? Então, historicamente, né, trazendo um pouquinho, no Brasil foi criada em 2006 uma política nacional de saúde da pessoa idosa, né, que assegura direitos sociais a essa população, né, criando algumas condições para que ele possa viver de forma mais ativa e participativa na sociedade. Dentro disso, onde originalmente nós, fisioterapeutas, éramos vistos ou dedicados principalmente à reabilitação, né? Isso quer dizer quando já havia uma doença instalada, quando já havia uma osteoartrose, quando já havia um acidente vascular cerebral, quando já havia outra tipo de patologia, assim, né? Mais visivelmente, né? Instalada, era onde o fisioterapeuta atuava. Depois, então, dessas questões de política nacional do idoso, o fisioterapeuta, então, precisou, na verdade, se adequar e foi, então, foi visto, então, ele atuando de forma preventiva, né? Ele atua principalmente na forma de prevenção, de promoção da saúde, né? Isso em diversas áreas, mas como eu estou falando de envelhecimento aqui principalmente, então é papel do fisioterapeuta atuar de forma, né, preventiva. E onde é que está esse papel do fisioterapeuta, né? Dessa forma preventiva, além, né, dessas prescrições de exercícios? É justamente incentivar uma vida ativa, treinar e incentivar habilidades corporais, né? Que isso tudo vem dentro daquilo que eu falei para vocês recentemente. E é o que mais temos de melhor recurso, né, terapêutico para essa população, que é basicamente os exercícios físicos com diferentes estímulos. E uma última coisa, né, que seria proporcionar o conforto, e aí fugindo um pouquinho, aparentemente, do comum, eu trago esse trecho do poema do Carlos Drummond de Andrade, que diz que ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um estranho ímpar. Por que eu trouxe isso, né? Porque o idoso, na verdade, ele existe o processo de envelhecimento fisiológico, mas para cada um atinge de uma maneira. A gente cansa de ver idosos que viram corredores após os 70 anos, por exemplo, e tem idosos que com 65 anos têm diversas limitações de capacidade funcional. Então, ninguém é igual, né? E nós somos ímpar. Então, na questão de prática clínica do idoso, tem um pouquinho dessa visão individualista do idoso, né? Tem idoso que vai fazer com 5 quilos e vai estar super bem, e tem idoso que com 5 quilos vai ficar com uma dor muscular tardia e pode ser que ele não volte para te fazer exercício, porque ele não quer sentir dor. Então, na população idosa, principalmente enxergar o outro ser humano, né? Enxergar o que ele realmente precisa e fazer a questão, né, de educação, levar ele para o caminho que melhora, a melhor abordagem para ele, né? Então, na questão dos idosos, eu acho que isso, além da gente ter o conhecimento fisiológico, é fator primordial, né? Não que para os outros pacientes não sejam, mas com certeza para eles faz total diferença.
E era isso então por hoje, pessoal. Muito obrigado, professora Patrícia. Bom, vamos. A professora Patrícia fica na tela, fica conosco, para a gente dar continuidade agora, aproveitando nosso tempo, e chamar os outros professores também. Professor Julian, vamos ver se sobe aí, e a professora Júlia. A professora Júlia está conosco. Júlia. Bom, vamos. A gente recebeu algumas perguntas aqui, e a gente vai tentar então fazer um bate-papo, tentar trazer uma para cada um aí para a gente fazer tranquilamente essas perguntas. Então, já que a professora Júlia foi a primeira, vou começar com ela. Eu vou botar na tela aqui a pergunta, depois eu tiro, tá? A professora Isabel perguntou, né? Professora Júlia, em lesões do ombro é comum encontrar os pontos gatilhos? Como podemos diferenciar se a dor do paciente é de origem articular ou se está relacionada à presença de pontos gatilhos? Obrigada, Isabel, pela pergunta. O que acontece? Lá no ambulatório, a gente trabalha muito com pacientes crônicos. Então, a gente não tem nem na ficha essa ideia de procurar os pontos gatilhos e trabalhar eles, tá? Mas eu acho que é muito importante. Eu vou sentindo o paciente. A gente começa com exercício, e aí eu vejo, quando acontece aqueles pacientes que a gente não está evoluindo, aí eu vou começar a investigar um pouco mais. E aí o ponto gatilho, ele pode ser um limitador aí, que quando a gente solta, é aquela coisa que melhora de um dia para o outro, né? Meio que você faz um milagre. Mas com pacientes crônicos, eu acho que geralmente não é o motivo, ponto gatilho. Ele precisa muito mais fazer exercício, trabalhar outras coisas, e essa questão passiva é muito ruim para o tratamento, então eu tento evitar, mas se eu estou vendo que alguma coisa não está indo bem, aí eu vou investigar um pouco mais, e aí tem principalmente trapézio superior, tem a região periescapular, tem um pontinho aqui debaixo da axila, no redondo, que geralmente causa dor. Não é minha primeira opção de tratamento, mas quando eu vejo que não está indo rolando, eu vou tentar investigar um pouco mais, e aí se eu encontro, eu tento tirar, e geralmente dá uma aliviada ali para o paciente, tá? Ótimo. Lembrando, antes de passar para a próxima pergunta, que o link para certificado e lista de presença já está aí no chat, tá? Então o pessoal aí do YouTube pode acessar ali para preencher depois para a gente fazer o certificado. Para o professor Julian, também a Isabel mandou uma pergunta para nós, que é: cada vez mais vemos estudos demonstrando a importância da taxa de produção de força. Quais exercícios poderíamos utilizar para melhorar essa variável em extensores de joelho? Essa é uma ótima pergunta, na verdade. Eu diria que tem bastante estudo introdutório sobre taxa de produção de força, mas ainda está engatinhando no sentido de duas coisas. O quanto que isso é importante efetivamente para a prevenção, né? Do ponto de vista hipotético, é muito, muito interessante, faz sentido realmente, mas mais investigações a gente precisa ainda para estabelecer isso. E outra questão é realmente como. Essa é a questão, né? E uma vez eu já tive essa pergunta também, vendo a palestra de um professor, não vou lembrar o nome dele agora, mas um professor que trabalhava bastante com isso, especialmente para dor patelofemoral. Como a Patrícia falou ali, na verdade não tem muito mistério, eu preciso tentar de todo modo fazer a maior força possível dentro do menor tempo possível. É isso, porque às vezes nós temos uma tendência de trabalhar em cadências muito controladas, né, de um exercício mais controlado, isso é legal, é interessante, faz parte dentro da organização e da prescrição de exercício, faz parte. Mas chega momentos que eu preciso trabalhar de forma mais explosiva e fazer muita força em pouco tempo. E o que eu tenho notado aí de alternativa interessante de ter um controle um pouco maior sobre isso é o VBT, né? O Velocity Based Training, que tem ganhado um pouco de espaço, e inclusive alguns estudos já saindo aí sobre a influência e como trabalhar e como isso afeta também a adaptação muscular. Então, eu diria que para atletas de alta performance, que é onde a gente vai ter uma necessidade maior disso, o VBT acaba sendo uma alternativa bem interessante para ter esse controle, até porque ele
diminui também bastante a chance de o atleta ir para um treino fadigado, porque ele não trabalha com fadiga e nós não temos como trabalhar efetivamente a taxa de produção de força em fadiga. Né? Não é uma variável que nós trabalhamos em fadiga normalmente, nós trabalhamos quando o paciente está bem. Né? Tu até pode trabalhar em fadiga, mas não é a tendência. Então, o paciente precisa estar descansado e o VBT pode ser uma alternativa interessante aí em estratégias de melhora da taxa de produção de força, mas é bem hipotético. Nós estamos partindo aqui da hipótese de que produzir força rápido vai me trazer benefício para a prevenção. Essa é uma boa pergunta, na verdade. A pergunta para a professora Patrícia, agora é a minha aqui, né? Fiz pelo outro canal. Professora Patrícia, qual a importância de exercício com dupla tarefa, né, para a população idosa, uma vez que a gente viu que tem um fator cognitivo forte envolvido? Então, na questão da dupla tarefa, né, é justamente vamos pensar o mais simples possível, né? A questão da atividade de vida diária, né? Muitas vezes eles estão caminhando na rua e o vizinho chama e eles olham para o lado. E muitas vezes esse momento é o momento da queda, né? É o momento que eles tropeçam, enfim. Então, pensando numa questão mais de atividade de vida diária, esse seria o principal, né? E também uma questão mais cognitiva, de trabalhar um pouquinho mais de atenção, né, com 2 fatores ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, envolve bastante a importância de melhorias nas atividades de vida diária desse idoso, né? Que muitas vezes é nesses momentos simples em que tem uma queda, em que tem, né, alguma questão mais importante. Agora eu vou fazer um comentário aqui geral depois dessa primeira volta, que quando a gente montou essa mesa, né, recursos terapêuticos na reabilitação, a gente nem esperava que desse tão certo assim, né, uma defesa tão grande à ideia do exercício, né, que o professor Julian falou, né, que bota no Google fisioterapia, aparece exercício proprioceptivo. E eu até acho que às vezes quando tu bota fisioterapia aparece muito mais terapia manual ou recurso eletrotermofoto do que exercício, né? E agora a gente vê aqui, e a gente não combinou, realmente, nenhum de nós combinou, e nem vocês combinaram entre vocês, e a gente pode ver que tem muitas evidências mais trazendo para a maioria das abordagens por exercício ou por um tratamento ativo, né? Não que eliminando o resto, mas trazendo para isso. E com base nisso, eu vou fazer uma pergunta para a professora Júlia, que também é minha essa pergunta, mas é uma curiosidade minha sobre aquelas barras flexíveis de exercício de ombro, né? Que, ao meu ver, eu sempre achei muito interessante. Mas como tu que é especialista aí, pode nos comentar um pouco sobre essas barras que causam, né, essa instabilidade no ombro. É aquela barra preta, né, que tem 2 bolinhas e quando chacoalha, ela isso vem. Aí. Isso. Eu coloquei até, fui procurar o link, a gente fez uma pesquisa no nosso grupo de pesquisa, mas a gente viu o efeito agudo, né? E aí no efeito agudo não teve nada de alteração em musculatura periescapular, né? A questão do senso de posição articular não mudou, né? E aí não é uma barra que a gente utiliza, não tem no ambulatório, também não tenho utilizado. O que a gente está fazendo é um grande estudo de propriocepção do ombro, porque tem uma grande confusão na literatura, até questão de termo, a questão de qual exercício utilizar, né? Não necessariamente precisa da bola, precisa de uma superfície instável para trabalhar a propriocepção. Então, a gente está fazendo a gente está até liberando um survey, que depois, se eu puder mandar para vocês responderem, né? Para saber como que os fisioterapeutas brasileiros trabalham para a percepção do ombro, né, que a gente acredita que seja de forma bem variada, a questão de conceito e a questão do uso dos exercícios. E a gente está fazendo também um ensaio clínico randomizado com os exercícios para ver o efeito, né, se vai ter melhora ou não no tratamento, incluir esses exercícios de propriocepção. Que aí foi uma grande busca assim, na literatura para tentar montar esse protocolo de quais seriam os exercícios proprioceptivos, né? Mas tá rodando, vamos ver. O ombro sempre teve isso, né, por trás, né, a ideia de estabilidade, de buscar a propriocepção do ombro, né, e o Júnior comentou um pouco sobre isso no joelho, e o ombro eu sempre vi muito forte, realmente, interessante isso que tu me trouxe. Inclusive, daí, as pesquisas que tu me comentou, eu acho que eu acabei de receber até pela tua orientadora no WhatsApp aqui, e já encaminhei pro grupo aqui do CREFITO do Rio Grande do Sul, para dar uma divulgada, porque eu imagino que pelo que tu falou ali, ó, e era isso que ela me encaminhou aqui.
Que bom. Esse service online a gente tá uma loucura assim, para divulgar. Tem gente que já está de saco cheio de responder, mas vai ser muito legal saber como que vocês definem. Acho que é importante. Né? É importante. Obrigada. Bom, professor Julian, cara, assim, eu vou ter que te fazer uma pergunta, né? A gente já, e hoje de manhã a gente teve algumas palestras sobre recursos eletrofísicos. E quando a gente fala de tratamento de joelho, principalmente, a gente sempre acaba buscando algum recurso eletrofísico junto. Assim, pode ser também uma falta de atualização também, mas a gente sempre vê o físio utilizando, né? Seja uma eletro ou um laser ou, né, algum outro recurso junto ao tratamento do joelho. Eu quero que tu conte um pouco da tua prática no dia a dia, assim, o que realmente vocês utilizam lá na clínica para tratamento de joelho com laser, ou com laser não, com qualquer recurso eletrofototermo terapêutico na prática clínica, assim, em quais situações? Bom, essa é uma boa pergunta. Assim, eu tenho que confessar que eu sou levemente avesso a aparelho no geral, mas isso sou eu. Eu gostaria muito que eu pegasse um aparelho, fizesse 2, 3, 5 sessões, o paciente saísse novo, se fosse maravilhoso. Eu acharia sensacional, porque eu sempre quero que ele melhore, mas não é a tendência. Na verdade, pela minha experiência clínica, já com inserção em clínicas, eu vejo que ele mais atrapalha na maioria das vezes do que ajuda. No passado, eu tinha uma opinião de que, por exemplo, um TNS no joelho, eu tinha a opinião de que não atrapalhava. Não atrapalha. Faz um choquinho ali, talvez dê uma melhorada na dor. Hoje a minha opinião mudou. Para mim ele atrapalha muito. Por quê? Inclusive foi a Júlia que comentou sobre a autoeficácia. A autoeficácia para mim é se não o principal, um dos principais componentes que eu preciso que o paciente tenha desenvolvido para que ele melhore. E TNS, ultrassom, laser, além de eu ter não poucas evidências, eu tenho alguma evidência de que não me traz benefício para o tipo de paciente que eu trabalho, que é reconstrução de LCA, minissectomia e tudo mais. Então, eu diria que a minha inserção com eletrofísico, ela basicamente se resume hoje à eletroestimulação para paciente pós-cirúrgico, que também é questionável. Tem gente que não é para todos que eu uso, eu simplesmente escolho realmente se o paciente precisa de uma ajuda na ativação. Ótimo, vou lá usar a eletroestimulação. Se ele está com peso nas pernas, talvez, quer fazer um burst ali para dar uma circulada, legal também, mas não é algo terapêutico em si. A eletroestimulação, sim, ela é terapêutica, ela me ajuda na ativação. Eu tenho pacientes aí, por exemplo, de reconstrução de patelofemoral medial, que é a cirurgia uma das mais agressivas que tem do ponto de vista de inibição muscular e rigidez articular. O paciente, o quadríceps, simplesmente o corpo esquece que ele existe. Então, tu pede levanta a coxa, ele não consegue levantar a coxa. Então, me ajuda muito nesses casos em que eu tenho ali uma contração que não é voluntária, mas que vai relembrando o paciente de como ele pode desenvolver essa musculatura de novo, como ele pode tentar ativar. Agora, ultrassom, laser. Meu mestrado foi com laser, né? Lesão muscular e laser. Não mostrou o resultado que eu gostaria que tivesse mostrado. Eu gostaria que tivesse mostrado o resultado positivo, a verdade é essa, mas não mostrou nenhum. Então, óbvio que são questões distintas, mas tudo se encaminha aí para só aumentar o meu desgosto com o eletrofísico. Não julgo quem usa. Legal, quem estuda, né? Tem muita gente que define, não, porque eu estudo tal parâmetro, vocês usam um parâmetro errado. Tudo bem, eu não quero usar. Eu tenho esse direito, eu não quero usar ultrassom. Quero usar exercício e educação, é isso que eu gosto de trabalhar, é assim que eu gosto de trabalhar. Então, e sim, a gente tem baixíssimo grau de evidência, nível de evidência aí para ultrassom e lesões de joelho, especialmente as que estão mais presentes na minha clínica. Né? Excelente, Julia. E não, eu acho que é muito legal ouvir tua opinião, é por isso que a gente está aqui também, por isso que eu fiz essa pergunta também para trazer esse debate. Porque, bom, quando a gente está na clínica, a gente tem uma questão que é a tomada de decisão do terapeuta, que vai envolver ali vários fatores. Então, tu tem a tua tomada de decisão dentro do teu raciocínio clínico para aquele paciente, né? Então, é interessante tu falar que, ó, é uma opção tua não utilizar por esses motivos, assim. Então, muito legal. Eu acabo indo muito pro teu lado, assim, mas muitas vezes o pessoal, não sei se passa por isso, mas tem gente que fala assim, poxa, mas, né, nenhuma
Nem ultrassom? Não, nem ultrassom. Tu tem o gelzinho? Tu não tem o gelzinho? Ah, querida, não tem o gelzinho. Mas é interessante, é uma mudança de paradigmas que a física está passando, né? Então, antigamente a física esperava, o paciente esperava muito a massagem, depois ficou esperando muito o choquinho, e depois sempre está esperando alguma coisa. E hoje a gente trazendo essa ideia de, a educação dentro do processo do tratamento ativo, ele vai ser muito mais importante. Eu só finalizando, né? Uma crítica forte que eu tenho é que muitos físicos aí tem um aparelho de ultrassom, tem um laser, tem um TENS e não tem um dinamômetro, né? Então é essa questão também que me incomoda um pouco sobre os aparelhos, esses valores que ainda não se instalaram no volume que eu gostaria que tivesse instalado na física. Mas ainda nesse assunto, com a população idosa, muitas vezes eu uso os recursos de terapia manual, principalmente, para eu ter um momento de educação e de convencê-los do que eu preciso que eles façam. Então, no envelhecimento da população idosa, às vezes ele não tem uma indicação clara de fazer uma terapia manual, uma massagem, uma liberação miofascial. Mas eu preciso daquele momento para que ele me escute, né? E eu consiga fazer esse momento de educação para levar para onde eu quero. Claro. Não, só salientando que a gente está falando aqui de eletrofísico e manual eu uso bastante. Só dando esse adendo manual, eu uso com uma certa frequência e assim, é bem difícil tu ter evidência científica, um ensaio clínico com, sei lá, uma liberação miofascial no vasto lateral. É difícil, mas clinicamente falando, me ajuda demais. Demais mesmo. Né? Liberação miofascial e musculaturas de interesse para amenização de sintoma e conseguir chegar, como a Patrícia falou, onde a gente quer. Né? Daquela relaxada, né, para te poder tomar confiança também, né? Que eu acho que, se eu não me engano, na primeira palestra a gente ouviu também um pouco sobre essa exposição gradativa, né, que faz parte disso, né, criar aquela confiança do paciente, vai passar por isso. Última pergunta, eu acho que vai ser a última, tá, mas é para Patrícia, sobre, tá aqui, ó, qual tipo de exercício, né, se é que dá para a gente dividir assim, né, excêntrico ou concêntrico seria mais indicado para ganho de funcionalidade em idosos. Já que é um tema que o orientador gosta também do mestrado. Já que é algo que, né? Só acho que foi um puxão de orelha da Isabel, mas tudo bem. Na verdade, então, não há um consenso na literatura, né? Se ganhos concêntricos ou excêntricos, trabalhar mais concêntrico ou trabalhar mais excêntrico, se um vai ser superior ao outro. Como eu falei, diferentes formas de realizar exercício vão gerar diferentes adaptações, né? Mas, né, na revisão sistemática que eu fiz, a Isabel me ajudou no mestrado, que ainda não está publicada, a gente viu uma leve superioridade para a questão excêntrica, né? Na questão de funcionalidade, de melhorias de capacidade, né, funcional, de parâmetros de força, mas ainda não tem, não se pode bater o martelo, não tem nenhum que é superior ao outro, mas que, né, agregar esses tipos de contração, né, horas trabalhar mais concêntrico, horas trabalhar mais excêntrico, vai gerar diferentes ganhos e isso é o que vai ser benéfico, né, principalmente para a população idosa, é os diferentes estímulos. Mas ainda não podemos bater o martelo. Que legal, que bom. Bom, obrigado, Patrícia, muito obrigado, palestrante. Na verdade, a gente tinha mais algumas perguntas, mas, gente, a gente tem um evento ainda até às 10 da noite, então a gente não pode... né, a gente tem muita gente para passar por aqui. Eu agradeço muito, assim, a professora Patrícia, a professora Julia e a professora Julian, por ter participado, por ter vindo aqui conversar conosco. E, assim, ó, último minuto, se vocês quiserem falar, a última fala aqui, para encerrar, se quiserem dar um tchau aí, dá o tchau, e daí a gente vai passar para a próxima mesa. Bom, vou desejar um parabéns aí para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil, né? Uma profissão muito linda, né? Acho que a gente está aqui falando um pouquinho sobre, porque a gente gosta muito, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas têm dado o valor, né? E a gente vê que faz diferença ser feita uma fisioterapia ou não, né? Então, fica aí meu parabéns aos palestrantes e também a todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.
Isso aí, valeu, gente. Obrigado, Emanuel, de novo convite. Valeu, Sojipa. Acho que a nossa profissão está em crescimento exponencial e nos próximos anos aí ela vai, sem dúvida nenhuma, tomar o lugar que ela merece dentro da área da saúde. Também só queria agradecer e parabenizar os colegas e agradecer o convite, agradecer o evento aí que Sojipa e vocês como participantes da Sojipa estão nos proporcionando hoje.